alguns minutos que te vão deixar mais forte. A primeira coisa que quero definir é o que eu chamo de sucesso. Se eu te perguntar o que é sucesso, o que responderias? Se eu perguntar a um amigo teu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para pessoas diferentes. A definição que vamos usar é uma que servirá para todos nós. Sucesso é conseguir o que queres, o que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que conseguistes. Para seres feliz, não precisas de mais nada. É só aceitares o que tens. Isto não te impede de continuares a almejar outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. Eu não sei ensinar-te a ser feliz. Agora, sucesso sim, é uma ciência. Do mesmo modo que aprendes física, que aprendes química, podes aprender a ser bem-sucedido. Para que qualquer coisa ocorra no teu universo físico, são necessários 3 componentes: o querer, o saber e a oportunidade. Imagina que queres atravessar um cabo de aço de um prédio para o outro. Tu queres, tu sabes atravessar, mas não existe cabo de aço. Não vais conseguir. Vamos supor que queres, tens o cabo de aço, mas não sabes. É impossível, não é verdade? Se sabes, se tens o cabo de aço, mas hoje não te apetece, também não vais atravessar. Então, o que quero mostrar aqui sobre o sucesso é como criamos este contexto onde 3 componentes se manifestam: o querer, o saber e a oportunidade. Se continuares a fazer o que sempre fizestes, vais continuar a obter o que sempre obtivestes. Não é só assistires ao vídeo. Vais ter de fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir ao vídeo ou só a ler, poderias ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então, o que vamos exigir aqui é que assistas ao vídeo. Vais ter de assistir a este vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe da aprendizagem. Como é que aprendeste a andar? Levantastes, caístes, levantastes, caístes, levantastes, caístes, até que um dia andastes, não é verdade? Não aprendeste da noite para o dia. Sucesso também não conseguimos aprender da noite para o dia. Tens de estudar, tens de ler, tens de assistir a este vídeo várias vezes para que isto seja incorporado na tua estrutura psicológica e faça parte de ti. Que interiorizes, seja parte de ti, este conhecimento que estamos a passar aqui. Depois de haver uma interiorização disto e começares a aplicar, isso vai ficar automático para ti. Do mesmo modo que não precisas de te automotivar para escovar os dentes, não chegas ao espelho de manhã e perguntas: será que vou escovar os dentes hoje ou não? Tu simplesmente seguras na escova, na pasta e escovas, não é verdade? Já se tornou um hábito para ti. Do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para ti, sucesso pode tornar-se um hábito. Mas para se criar um hábito é necessário que pelo menos aquele tipo de pensamento passe pelo teu cérebro 21 vezes. Não estou a dizer que vais ter de assistir a este vídeo 21 vezes. Estou a dizer que vais ter de assistir ao vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo a que estás a assistir. E isso então vai fazer passar a ser parte de ti. Existe um ditado chinês que é o seguinte: o tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente termina a matar todos os seus discípulos. Tu podes aprender por conta própria, é uma maneira de aprender na vida, ou podes aprender com quem sabe. Espero poder passar este conhecimento para ti. O conhecimento que tirei da vida pessoal e de pessoas de sucesso.
Quando te disse que vamos utilizar técnicas de aprendizagem acelerada, isso significa que vais aprender aqui de uma forma diferente. O modo como aprendes comigo aqui neste vídeo, isso vai ficar codificado no teu inconsciente por muitos anos. Quando falamos em técnicas de pensamento lateral, vou ensinar-te a traduzir. Vais aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro. O cérebro tem 2 hemisférios. Vamos discutir depois em mais detalhes o esquerdo e o direito. Vais aprender a integrar esses 2 lados do cérebro, trabalhando com eles simultaneamente. Vou ensinar-te a viver o aqui e agora. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim, o meu pai fez isto, porque a minha mãe fez aquilo, porque a minha infância foi assim. A tua infância já passou. Não há nada que possas fazer a respeito disso. E não adianta preocupar-te com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se anotas todas as preocupações que tens, mais de 99% daquilo com que te preocupas não vai acontecer nunca. Estás a perder tempo a preocupar-te com isso, não é verdade? Então, é isto que estás aqui a fazer. Assiste ao vídeo, faz os exercícios, repete várias vezes e tenha certeza que a tua vida não será a mesma. Entenderes o cérebro como sendo um computador. Se comprares um aparelho eletrónico numa loja, ele vem com um manual, onde liga, onde desliga, como é que regula. Tu recebeste a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 mil milhões de neurônios, 100 trilhões de ligações. E não estás a usar nem 3% da capacidade que tens aí. Já imaginaste o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos porque poderíamos estar a utilizar o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. Então, vamos agora aqui entender este computador. É entender e é criar um manual para que possas tirar o máximo deste cérebro. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginaste se eu pensasse todos os dias? O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a maioria não usa o cérebro para pensar, usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu te pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta-feira, que dia será depois de amanhã? Para responderes a esta pergunta tens de pensar. Mas o que fazes 99% do tempo é ter pensamentos. Então, a primeira coisa que tens de entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Para entenderes isso melhor, vou dar-te a anatomofisiologia do cérebro. O cérebro, como disse, tem 10 mil milhões de neurônios. É o computador mais sofisticado da face da Terra. Tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão. O direito armazena a emoção. Estes hemisférios têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico, o esquerdo é analítico, o direito é sintético, o esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido, o esquerdo é detalhista, o direito é globalista. Estás a ver as diferenças? Quantas são? Por exemplo, um indivíduo que é muito cérebro esquerdo, ele preocupa-se com o detalhe, mas não vê o todo. Consegue ver a árvore muito bem, mas não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas não consegue ver o detalhe. Consegue ver a floresta, mas não consegue ver a árvore. Então, o que estamos a fazer aqui? Temos de fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, tu pagas um preço. Se disseres assim, cérebro esquerdo, vou roubar um banco,
e o cérebro direito, a emoção, disser não faças isso, que é antiético, e tu vais e roubas o banco. 10 anos depois apareces com cancro. O que aconteceu? Houve uma incongruência. Houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do teu cérebro. Houve uma depressão do teu sistema imunológico e com isto tu sofres um cancro 10 anos depois. Além disto, se aprendes a integrar estes dois lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Nunca vais encontrar um passarinho a voar com uma asa só. O indivíduo, para ser bem-sucedido na vida, tem de aprender a trabalhar com os 2 lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que conheces, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa loja no centro da cidade, é o caixa lá da loja. E lá ele vai ficar a vida inteira. Ou, por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Então o que temos de fazer para ser bem-sucedido é equilibrar estes 2 lados do cérebro. Do mesmo modo, para podermos assimilar o conhecimento, se o assimilarmos com os 2 lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que aprendeste só com um lado do cérebro, esqueces. Se fizesses aquela prova que fizeste para entrar no liceu ou aquela prova de ginásio que tiraste nota máxima, se o fizesses aquela prova novamente hoje, não tirarias a mesma nota, não é verdade? Mas se sabes nadar e há 10 anos que não nadas, se entras na piscina, tu vais nadar. Se sabes andar de bicicleta e há 10 anos que não andas de bicicleta, se não estás numa, andas, não é verdade? Porquê? Andar de bicicleta ou nadar, aprendeste com os 2 lados do cérebro. E aquilo que fizeste lá na escola, aprendeste com um lado só do cérebro. Por isso é que esqueceste. Então, o que fazes? Passas a vida inteira a aprender, esquecer, aprender, esquecer, aprender, esquecer, mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, estás melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento esquecestes, mas sobrou alguma coisa. Sabes o que sobrou? A tua habilidade de pensar. Como é que usas o teu cérebro para melhorar o teu discernimento? Para poderes tomar decisões de uma forma melhor. Há gente que tem dificuldade em tomar decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro quisesse uma coisa, outra parte do cérebro quisesse outra. E ele acaba por não decidir por nenhuma das duas. Esse é o indivíduo que chega à gelataria e não sabe se quer o gelado de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba por pedir framboesa. Porque não consegue decidir entre uma coisa e outra. E isso é muito importante aprender na vida, porque na vida estás a tomar constantes decisões. E outra coisa, é importante entenderes como o cérebro funciona. Existe uma lei universal chamada Lei do Aumento. Tudo aquilo em que te concentras aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se te concentrares nos teus problemas, eles vão aumentar. Se te concentrares na solução dos teus problemas, a solução aumenta. Então, é muito importante focar onde queres gastar a tua energia. Henry Ford dizia: se pensas que podes ou se pensas que não podes, de qualquer forma, tu estás certo. Porque, uma vez que estás a trabalhar com as tuas crenças, que vamos discutir no futuro, estás sempre certo. Já notaste que estás sempre certo? És sempre tu, certo? A outra pessoa é que não consegue entender. Isso acontece porque estás a partir de um princípio que está codificado no teu cérebro. À medida que começas a mudar essas percepções, vais entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. A única coisa constante no mundo é a mudança. Sabes que não podes pisar no mesmo rio 2 vezes, não é? Colocas o pé no rio e quando o tiras, quando vais pisar de novo,
aquela água já foi embora, não é verdade? Tudo está a mudar. O universo é dinâmico. Tu conversas com uma pessoa hoje, encontras-te com essa mesma pessoa daqui a um mês, tu mudaste, ela mudou, só que o problema é que continuas a tratá-la como se ela não tivesse mudado e vice-versa. E aí cria-se o problema. Por que fazemos isso? Porque somos animais de hábitos. Criamos hábitos e continuamos a perpetuar esses hábitos. Fizeram um estudo e mostraram que de manhã, quando escovas os dentes, se escovas hoje 35 vezes, amanhã vais escovar 37 ou 34 ou por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes mantens e começas a pensar nisso. E um pensamento, uma vez pensado, torna-se eterno, sabias? Ele vira-se hábito, a não ser que pares e repenses. Existem hábitos positivos que te ajudam a valer a pena tê-los. Tens o hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo. Isso vai manter o teu corpo jovem por muito tempo. Agora, se tens o hábito, por exemplo, de fumar, estás a prejudicar-te. Cada cigarro que fumas diminui a tua vida em 14 minutos. E não levas 14 minutos para fumar um cigarro, não é verdade? A nicotina contida num cigarro é suficiente para causar imensos danos. Então começas a pensar o seguinte: quais são os hábitos que eu gostaria de mudar? E começa a pensar nisso. Gostava de fazer uma analogia que criei para te ajudar a entender isto. Na minha opinião, da maneira que vejo as coisas, acho que temos 3 tipos de cérebro. Um cérebro que chamo de carro, um cérebro que chamo de avião e um cérebro que chamo de helicóptero. Vou fazer-te a diferença entre eles. O carro, quando estás a conduzir, consegues ver o detalhe da estrada, mas não consegues ver o que está atrás do monte. Quando estás a pilotar um avião, consegues ver o que está atrás do monte, mas não consegues ver o detalhe da estrada. Quando estás a pilotar um helicóptero, podes tanto ver o que está atrás do monte, quanto a qualquer momento olhar o detalhe da estrada. A primeira coisa que tens de decidir se o teu cérebro é mais o dia-a-dia, é mais o pensamento a longo prazo, ou se tens a habilidade de fazer as duas coisas. Só 5% da população no mundo tem um cérebro tipo helicóptero. Ou és tipo carro, gostas da tarefa diária e não gostas de te preocupar com o futuro, ou é o contrário, vives mais no futuro do que no presente. Então podes ser um grande estratega. Tens de decidir agora contigo mesmo se és um cérebro tipo carro, se és um cérebro tipo avião, ou és um cérebro tipo helicóptero, ok? Imagina que te fizesse a seguinte pergunta: até onde podes entrar no bosque? Tu dizes: mas que pergunta mais esquisita é essa? O que queres dizer com isso? Até onde posso entrar no bosque? Eu continuo a perguntar: até onde? Estás em dúvida? Até à metade. A partir daí estás a sair. Tu só consegues entrar no bosque até à sua metade. A partir daí estás a sair. Estás a sair do bosque. Tu dizes: mas e daí? O que é que isso tem a ver? Ou como é que eu aplico isso na minha vida? Eu respondo: em tudo. Há gente que faz de menos, há gente que faz de mais, há gente que começou a sair do bosque já há muito tempo, há gente que se concentra só numa coisa e esquece o resto da vida. A partir daí estará a sair do bosque, certo? Cuidado para não te tornares vítima do próprio sucesso. Este é um problema muito importante na vida. Empolgas-te tanto que não tens tempo para criar os teus filhos, não tens tempo para cuidar do teu marido, da tua esposa, o relacionamento acaba. As crianças não são educadas, são criadas. Porque os pais não têm tempo. E o que adiantou? Tens um sucesso enorme na tua carreira, mas fracassaste no mais precioso que tinhas, que é a tua família. Saíste do bosque, entraste tanto no bosque e acabaste por sair do bosque. Entendes o que eu estou a dizer? Então, saber equilibrar isso é muito importante e não é fácil.